Fica à vontade. Gente, levanta a sua mão aí, pra gente orar pela vida dele. Eu vou pedir a Esther, porque eu cortei ela, tadinha. Vem aqui, Esther, orar pelo Walter, por gentileza. Cortei, vem cá. Também pela unção, também você tá mais na unção do que eu hoje. Sua fala aqui foi mística, poderosa. Deus, muito obrigada por essa oportunidade, por estarmos aqui, por esse novo espaço. Te agradeço pela vida do Walter, agradeço por tudo que o Senhor fez e faz e fará pela vida dele. Usa ele, Senhor, esteja com a gente, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Eu amo você. Então, pessoal, finalmente, né, vou poder ter a minha fala, né, mas assim, tava brincando ali com a Lohane, esse papo de mística é tão sério, porque a gente que é cristão progressista, né, eles acham que a gente é só militante e que a gente só fala sobre justiça social e que a gente não tem mística. Mas a gente é tão místico, a gente é tão conectado com Deus, que toda a pregação, o esboço está aqui para eu não mentir. Tudo aquilo que eu escrevi para falar já foi falado. Roubaram a minha pregação, leram os meus textos, entendeu? Deram os meus dados e a gente não combinou. É verdade isso. Ou seja, Deus está falando com a gente, Deus está falando com todos nós e essa mensagem é importante. E para vocês não ficarem desacostumados, né, com um pregador aqui, porque eu fui embora há muito tempo, não estou pregando aqui, eu vim hoje de Gibran, é por isso que eu vim com essa camisa, entendeu? É uma homenagem especial para vocês ficarem pensando que ele está pregando, brincadeira. Mas esse tema é um tema muito importante para a gente que é comuna. Deus é um trabalhador e o trabalho digno é o seu projeto. O Gibran sugeriu, né, esse nome para a pregação, esse tema, por conta desse dia simbólico que já foi falado aqui várias vezes, né? Foi explicado as datas da onde começa o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, como ele surgiu, porque eles viviam nos Estados Unidos num momento de opressão, trabalhavam 17 horas por dia, e o grande slogan daquelas manifestações de mais de um século atrás era trabalho 8 horas por dia com dignidade. Era o grande slogan deles. E aí a gente vai pensar, pô, nós estamos acostumados, né, a viver hoje numa rotina de trabalho de 8 horas diárias. Para a gente isso é comum. Mas a gente tem que pensar que há alguns anos atrás, pessoas trabalhavam 17 horas por dia e isso era comum, isso não era escravidão. Tinham pessoas que estavam sendo escravizadas que trabalhavam mais do que isso. E uma das coisas que eu fiquei chocado, assim, não deveria ficar chocado, porque lendo várias notícias você sempre sabe que isso acontece, principalmente no Brasil, mas aquele vídeo daquela senhora chamada Madalena essa semana, que foi encontrada, né, trabalhando num sistema de escravidão, ela com 62 anos, por ser negra, ela em pleno século XXI era escrava de uma família. E aí quando a jornalista foi entrevistar ela, né, eles foram conversar com ela não conseguia nem encostar na mão da jornalista que era branca, porque ela dizia que a pele dela era inferior e que ela foi ensinada assim pelos patrões. Então isso que a gente está comemorando hoje, né, não é só simbólico, não é uma data comemorativa, é uma realidade. Então falar sobre isso é importante, falar sobre isso tem a ver com a gente, que é a igreja. Como que uma pessoa está sendo desumanizada nesse ponto num país cristão e provavelmente as pessoas que a escravizaram frequentam alguma igreja. Pode pesquisar que você vai ter certeza que elas são brancas, ricas e frequentam alguma igreja. E votaram no Bolsonaro. Mas vamos lá. Antes de eu partir para os textos bíblicos, né, porque a gente usa a Bíblia, e repetir o texto que já foi lido, mas é de Deus, eu queria fazer só uma diferenciação conceitual, porque quando a gente fala sobre justiça, a gente pensa muito em caridade, né? São duas palavras diferentes, mas que a gente trata como se fosse igual. Então, quando a gente fala sobre dar aos pobres, sobre repartir, no nosso inconsciente a gente está pensando em caridade. Eu que tenho sobrando, vou repartir do meu bem para uma pessoa que não tem. E essa é uma prática cristã milenar. A caridade é uma coisa boa, inclusive. Nós praticamos caridade. E devemos praticar caridade, devemos dar aos pobres, devemos repartir os nossos bens. Mas a Bíblia é muito radical, muito mais radical que a gente. Então, principalmente no Antigo Testamento, né, nesse primeiro testamento aqui, no primeiro livro da Bíblia,
eles vão usar a palavra justiça não nesse sentido de repartir, mas no sentido de justiça social. E a palavra para isso é a tzedaká. Então, toda vez que você vê justiça no Antigo Testamento, eles estão levando essa justiça social a um nível tão radical que eles criaram várias leis, que estão lá em Levítico e Deuteronômio, para garantir que essa sociedade não repetisse os processos de exploração de antes. Por exemplo, quando você pensa em pessoas ricas que dão dinheiro, né, para ONGs, essas coisas, tudo isso é legítimo, é bom, porque se a gente não tem dinheiro de iniciativas privadas, várias ONGs não sobreviveriam. Mas o projeto de Deus para a humanidade, para a sociedade, não é um projeto de reproduzir caridade de pessoas que têm muito dinheiro para pessoas que têm pouco. É para reduzir o nível de desigualdade. E aí, eu quero abrir com vocês no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Mas antes de eu ler o texto, eu queria só contar uma dessas leis, né? Porque eu citei que existiam leis e não falei quais. Uma das leis era a lei de jubileu. A cada 50 anos, eles comemoravam na sociedade de Israel o ano do jubileu. O que era isso? As pessoas, ao passar dos anos e das gerações, elas foram para as cidades, elas viviam em sociedade, elas compravam bens, elas plantavam, colhiam. E elas começaram a fazer uma relação de sociedade em que pessoas começaram a acumular coisas e pessoas começaram a dever outras pessoas. Isso se tornou tão drástico na sociedade, tão ruim, porque algumas pessoas não tinham mais dinheiro para poder pagar suas dívidas. E qual que era a cultura da época? Você pagava a sua dívida doando suas terras, primeiramente. Você dava o seu pequeno pedaço de terra, e terra é tudo. Porque não era uma sociedade monetária que tinha o dinheiro para troca. Eles plantavam, colhiam, e a colheita era a relação comercial. Então, se você dá a sua terra, você praticamente deu o que você é, o que você tem, você não tem mais nada. E depois de dar a sua terra e não conseguir pagar a dívida, eles entregavam o seu próprio corpo para escravidão para poder pagar a dívida. Então, dentro dessa sociedade, eles trabalhavam para outras pessoas na condição de servidão, os seus filhos e as suas esposas, e cada vez mais eles não conseguiam pagar suas dívidas. E aí eles ficavam a eternidade num sistema de opressão e sendo escravos. E aí os grandes sábios, né, os grandes escritores da Bíblia, eles percebendo, os grandes sábios da cultura, percebendo que isso era uma sociedade injusta, eles estabeleceram o ano do jubileu. A cada 50 anos, aquela sociedade era reconfigurada, ela é restaurada do zero. Então você que tinha dívidas era totalmente perdoado, você que era escravo deixava de ser escravo e havia uma reforma agrária. Então toda essa terra acumulada por uma pessoa só era repartida para todas as pessoas, inclusive aquelas que eram escravos, e eles tinham a oportunidade de começar a vida de novo. E isso era uma lei em Israel. Isso acontecia a cada 50 anos. Ou seja, nessa sociedade era praticamente impossível a gente reproduzir uma relação social de injustiça. Porém, a gente sabe que as pessoas não seguem as leis e as pessoas continuaram fazendo de outras escravas. Isso é tão sério que, por exemplo, quem começa esse costume são os judeus. Isso há 2000 anos, inclusive antes de Jesus. Mas quando Jesus ele nasce e ele está pregando no templo, tem uma passagem lá que a gente sempre lê ela nas igrejas e a gente não se dá conta que Jesus está falando disso. Você se lembra quando Jesus ele sobe ao templo, abre o pergaminho de Isaías e vai dizer que ele veio para expulsar os demônios, curar os enfermos, dar alimento aos pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor? O que Jesus está denunciando ali é que vocês não dão aos pobres, nem caridade vocês fazem, vocês são injustos, vocês são opressores e vocês se esqueceram de um grande mandamento que é o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Vocês pararam de praticar o ano do jubileu. É por isso que na sociedade de Jesus você vê aquele tanto de relação de opressão. Uma cultura que tinha um princípio de igualdade tão grande se torna uma cultura opressora porque eles se esquecem das leis que são para o povo. Nada diferente de nós. Nós temos uma Constituição, a gente tem uma lei, a gente tem uma série de leis, inclusive, que garantem
o mínimo de condição de saúde, de educação, de trabalho e de moradia para as pessoas. Mas a gente não vê isso sendo cumprido. Ou seja, essa coisa de não cumprir lei para a população não é de hoje, acontecia no tempo de Jesus. E aí eu vou direto ao texto, né? Antes dessa breve introdução. A Lohane citou aqui o texto de Gênesis 2, e eu quero explicar um pouquinho, porque ele é muito profundo, e é um dos textos mais importantes para a gente entender a relação de trabalho dentro da Bíblia. Eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler um versículo antes, que é o Gênesis 1, no versículo 31, e depois eu vou passar para o 2. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nele há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos lá. O Gibran começou aqui dizendo que Bíblia é memória. O CEBI que ele citou é o Centro de Estudos Bíblicos, onde a gente faz curso, a gente faz seminário aqui na igreja. E lá a gente aprendeu essa questão da memória, da mística, da missão e da militância. E por que a gente fala sempre sobre memória? É porque a Bíblia ela não foi escrita na ordem que ela está. Então essa Bíblia que você tem aí, ela não foi escrita a partir de Gênesis, Levítico, ela não foi escrita assim. Ela é um compilado de muitos livros escritos em ordens diferentes que depois alguém juntou. Entende? Então, Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. Então, essa tradição que a gente aprende aqui, ela não começa a partir de Gênesis. Gênesis é um livro posterior. E por que isso importa? Porque ele foi escrito num contexto também de opressão. Então, alguns teólogos estudiosos, eles vão dizer que esse livro ele foi escrito, ele foi terminado, né, a sua escrita, quando eles estavam sendo escravizados na Babilônia. E isso aconteceu 500 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Mas por que isso é importante, a data? Porque essa sociedade ela tem pelo menos 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Se esse livro foi escrito só 500 anos antes de Cristo, existem para trás ali 2.000 anos, 1.500 anos de história. E aí, durante essa história, eles foram conhecendo a Deus, Deus foi se revelando nessa cultura, Deus se revela a Abraão, Isaac, Jacó, Deus se revela ali a Moisés. E aí tem toda uma história que não é escrita, é uma história oral. Então o judaísmo é uma tradição oral, é uma tradição de memória, de família. Então tudo aquilo, uma tradição de clãs, tudo aquilo que a gente sabe do Antigo Testamento, isso não foi redigido, isso foi carregado na memória. Então um pai, uma cultura, uma sociedade, tinha uma experiência com aquilo que eles chamavam de Deus, né, com o sagrado, e eles passavam isso de pai para filho, isso era a tradição. Em um certo momento, eles precisavam de escrever a sua própria história, por conta das guerras, das perseguições, essa história foi registrada. Só que quando essa história passa para o papel, ela não passa de maneira literal, ela passa com uma missão e com uma mística. Então eles experimentavam esse Deus na realidade, na vida, e eles tinham uma missão de contar uma história. E é nesse contexto que Gênesis foi escrito. No judaísmo antigo, eles tinham um costume de ser mais sincréticos. O que é sincretismo? Você crê em elementos de diferentes religiões. Então, você pode ler no Antigo Testamento, várias vezes há um combate ali entre as pessoas mais ortodoxas, que queriam crer só nesse único Deus, no Deus Javé, e um outro grupo que cria nesse Deus Javé também, mas no Deus da chuva, em outros deuses. Por quê? Porque eles não tinham um Deus completo. Eles não tinham uma teologia, um pensamento sistemático do próprio Deus. O Deus deles era o Deus da experiência. Então eles caminhavam e eles experimentavam esse Deus e eles chamavam esse Deus desse nome. Então sempre Deus que faz chover, o Deus que faz da colheita, o Deus que faz a reprodução, o Deus que nos dá o livramento, o Deus dos exércitos. Por isso que é sempre no Antigo Testamento Javé alguma coisa, que é o Deus da experiência, o Deus que faz. E aqui, quando eles estavam presos lá, né, em outro país, a Babilônia é um grande império. Pensa nos Estados Unidos hoje, pensa na Rússia hoje. Eram dois grandes impérios, né, são dois grandes impérios hoje, pensa na China.
Naquela época, o grande império era a Babilônia, e a Babilônia invade Israel, pega aquelas pessoas e escraviza elas. E quando elas estavam escravas, elas tinham direito, né? Elas conseguiam ainda a ter os seus cultos, a ter a sua fé, mas eles eram usados como escravos com a justificativa divina. Então vocês estão sendo escravizados aqui no nosso país, no nosso império, porque o nosso Deus diz que vocês nasceram para servir os deuses. Isso acontece no grande império da Babilônia, e isso também acontece no grande império do Egito. O faraó era a representação de Deus na terra. E aquele monte de gente que construiu as pirâmides, aqueles grandes monumentos do Antigo Egito, eles construíram porque faraó era Deus na terra. Então, se faraó mandasse eles construírem aqueles templos, eles tinham que cumprir isso. Eles não tinham direitos. E aí, nesse contexto da Babilônia, tem um mito, que é o mito da criação deles, que chama Enuma-Elish. E nesse mito, tem dois grandes deuses, que é o Tiamat, que é a deusa criadora, e tem um dos netos dela. Eu estou falando neto porque tem uma genealogia, e eu estou falando neto para ficar mais fácil. É um deus de terceira geração, chamado Marduk. Esse deus de terceira geração, ele faz uma rebelião contra Tiamat. E só uma curiosidade, quem viu Eternos, aquele filme da Marvel? Se não viram, vejam. Vou dar um spoiler, então o problema é seu. Aquele celestial que aparece, que morre no final, aquele que está saindo da Terra, aquilo é um mito babilônico. Então aquele deus que na série, no filme chama Tiamut, é esse deus Tiamat aqui, que é um deus que está na Terra, que é o deus que controla todas as coisas. E aí, por que é interessante isso? Porque na série fala, para aqueles celestiais nascerem, eles nascem a partir da vida dos seres humanos. Então, os seres humanos, eles só servem para dar poder para um Deus nascer. Então, a gente é coisa, a gente não tem existência, a gente não tem personalidade, a gente não tem direito. A gente serve para dar vida a um Deus. E aí, no mito babilônico, no confronto desses dois deuses, Marduk e Tiamat, Tiamat morre, assim como no filme. E a partir do sangue de Tiamat que cai na terra, mistura com o barro e com o pó, os seres humanos são criados. E nesse mito fundador da Babilônia, os seres humanos foram criados para servir aos deuses. E aí vem Gênesis. E aí vem o autor de Gênesis e disse assim, olha, diferente de vocês, o nosso Deus não é um Deus que criou a gente para o trabalho. Diferente de vocês, a gente foi criado do barro também. Você está vendo, né? Gênesis está copiando. É isso que eu estou dizendo. Gênesis é uma cópia de outro mito fundador. E não é ruim fazer isso, porque era comum. Eles eram sincréticos, eles aprendiam uns com os outros. Então, o livro de Gênesis, os autores de Gênesis, eles estão experimentando o Deus deles, experimentando a característica dos deuses onde eles estão servindo, e eles estão escrevendo teologia a partir daquilo que eles conhecem do Deus deles. Então eles falam assim, olha, se o Deus de vocês criou a gente para o trabalho e a gente tem que ficar aqui nessa condição de subalternidade, de obedecendo vocês, trabalhando até a exaustão e até a morte, a gente não pode trabalhar um dia da semana. A gente vai ser escravo durante 6 dias, mas no 7º a gente vai fazer greve. No 7º dia a gente não vai fazer nada, porque o nosso Deus descansa e nos obriga a descansar. Ou seja, isso foi muito revolucionário. Tanto que quando o Império Romano invade Israel, perto da época de Jesus, eles conseguiram mudar muitas coisas, eles conseguiram fazer com que as pessoas obedecessem ao Império Romano, mas a tradição do 7º dia, de descansar no sábado, nunca foi perdida. Então, no 7º dia eles não faziam nada. Até quando Jesus morre, na sexta-feira à noite, na sexta-feira da paixão, no sábado, não é relatado nada na Bíblia, porque as pessoas estão fugindo, né? Os discípulos de Jesus, eles fugiram depois que Jesus foi morto na cruz. Eles estavam chorando, né? Escondidos do império, mas não só por isso. É porque eles não podiam fazer nada mesmo, era sábado. Eles não iam trabalhar. Então eles não poderiam nem sepultar o corpo, eles não poderiam mexer no corpo. E as mulheres, no domingo, elas só acham Jesus ressurreto lá, porque elas foram fazer aquilo que elas não poderiam fazer no sábado, que era cuidar do corpo. Então esperavam um dia, e no 3º dia elas foram até o sepulcro para ver o corpo de Jesus, e ele não estava mais lá. Por que eu citei esse dado? Porque até quando Jesus morre, eles não queriam trabalhar no sábado.
Porque o princípio foi dado. Nós fomos criados para estar em comunhão com Deus, não para ser escravo de homens. Só que como todo princípio, as pessoas elas pegam um princípio bom, praticam ela na sociedade e ao um pouco tempo depois, com o passar assim, de pouco tempo depois mesmo, esse princípio vira lei. E a lei começa a ter poder em si mesma. E a lei começa a se tornar um dogma. E o dogma começa a se tornar religião. E a religião começa a aprisionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele foi confrontado no seu tempo várias vezes porque ele trabalhava no sábado. Eu quero ler um versículo com vocês para dizer que o próprio Deus desobedece o próprio Deus. Jesus desobedece o mandamento que foi dado por Deus. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 17 ao 21. 2, onde há esse princípio do não trabalhar no sábado, isso é reproduzido em vários outros momentos da Bíblia. Isso vira um mandamento. Quando Moisés está lá com as tábuas dos 10 mandamentos, o quarto mandamento é o mandamento de não trabalhar no sábado. Isso virou lei. Lá no livro de Êxodo, quando as pessoas estão presas no Egito, quando elas são escravizadas no Egito, eles eram escravos, mas eles também não trabalhavam no sábado, porque o Deus da libertação ainda assim estava com eles. E essa é a grande mensagem que Moisés vai entregar ao faraó: liberte o meu povo, deixe o meu povo ir. E faraó não obedece. O opressor não obedece ao mandamento de Deus, de deixar o povo em liberdade. E aí depois vem aquela história das 10 pragas do Egito, que a gente conhece, que a gente já viu desenho em filme. A gente tem um Deus, a gente crê num Deus extremamente preocupado com a dignidade humana. E por isso, inclusive, ele enfrentou o império na poesia bíblica das 10 pragas. Aí eu vou ler aqui João, capítulo 17. Disse-lhe Jesus, eu vou ler antes, eu vou ler o 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estavam dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu uma resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o pai fazer, porque o pai faz o que o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita dos mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Existe um princípio para a dignidade humana, existiu uma lei social para a dignidade humana, mas os religiosos, os fariseus, que monopolizaram o sagrado, que prenderam Deus dentro de um templo, né? Porque a gente falou aqui no início que Deus é o Deus da experiência. Você caminha com Deus, a comunidade caminha com Deus, eles aprendem com Deus. Mas ao passar desses 2 milênios de história, eles construíram templo, construíram cidade, construíram muralha, construíram hierarquias sociais dentro da sociedade, sacerdotes apareceram. Então, a sociedade ela se estruturou numa forma de poder. Então, os sacerdotes, que eram as pessoas que tinham mais acesso a Deus, tinham poder e controlavam o divino. Pegaram os princípios, que eram princípios bons, e transformaram em dogma. E aí, esse princípio que era do homem não trabalhar no 7º dia porque ele não é escravo, isso perde significado na cultura judaica no tempo de Jesus. Por isso que você vai ver Jesus o tempo todo andando com um monte de gente pobre, faminta e escravizada. Porque a sociedade que tinha esse princípio não entendia mais como um princípio. E aí se tornou uma lei moral e se tornou uma lei de aparência pública. Então, aquele monte de homem fariseu, né, essa seita, eles eram reconhecidos pelas pessoas como os mais zelosos na moral. Pensa hoje no crente mais crente que você conhece, aquele que não peca.
Isso era um fariseu, aquele crente exemplar da Assembleia, dos nossos irmãos aqui. Pensa nos nossos irmãos aqui do lado que nós amamos, entendeu? Isso era um fariseu. Esses detentores de Deus, da lei, do poder, eles falam para nós como que nós devemos caminhar. Eles falam para nós qual é a religião verdadeira. Eles falam para nós o que é pecado e o que não é pecado. E aí, Jesus vendo esse monte de hipocrisia e essa sociedade doente com pessoas utilizando, inclusive, os princípios dele, do Pai, ele começa a fazer um monte de desobediência a partir dessa lei. Ou seja, Jesus ele começa a manifestar o teu reino no sábado. E Jesus faz isso de propósito. Se você pegar nos 4 evangelhos e ler, você vai ver 7 vezes onde Jesus trabalhou no sábado. Jesus ele vai curar no sábado, ele expulsa um demônio no sábado, ele cura um cego, ele cura um paralítico. E além de curar o paralítico, ele fala com o paralítico, pega a sua maca e anda. E para a sociedade daquela época, se você fizesse qualquer coisa a não ser adorar e comer, era trabalho. Então os rabinos tinham uma discussão muito grande. O que era trabalho? Se a minha casa estivesse pegando fogo, eu tinha que ficar do lado de fora olhando a casa pegar fogo, ou eu poderia pegar algum móvel. Se eu visse um irmão morrendo na rua faminto, eu tinha que fazer uma coisa para dar alimento para ele ou não, porque tudo para eles era trabalho. E várias pessoas começaram a ficar prejudicadas socialmente porque no 7º dia eles descansavam. Eles não faziam nada, porque se tornou um status. Aquelas pessoas mais dignas, mais piedosas, diante dos olhos dos religiosos, eram as pessoas que não faziam nada. Chegavam na sexta-feira de noite, né, porque o sábado para eles começa na sexta-noite às 6 horas e termina no outro dia às 6 horas. Então, às 6 horas eles se retiravam para sua casa, faziam aquela comemoração com a família e se esqueciam de quem não tinha essa estrutura. Mas aí Jesus, começando a curar no sábado, ele é confrontado pela essa seita, pelos religiosos. E aí ele vai dizer esse absurdo que a gente acabou de ler. O meu pai trabalha até hoje. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o Shabá não foi feito para Deus. O Shabá não tem a ver com Deus, tem a ver com o ser humano. E religião não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. É a gente que precisa de religião. É a gente que organiza a sociedade, é a gente que está aqui porque a gente quer. Deus não precisa da sua devoção, da sua mão para o alto, da sua oração, dos seus atos de piedade. E por isso que Deus trabalha. Porque Deus está invertendo a lógica da religião, porque religião é uma produção que vem daqui para lá. É a gente todo o tempo tentando agradar uma divindade. E se a gente não agradar essa divindade, a gente vai para o inferno, ou a gente vai morrer, ou as coisas boas não vão acontecer na nossa vida. A gente, apesar de entender que isso é falso, a gente não consegue não ser assim. A gente o tempo todo está querendo fazer uma coisa para agradar a Deus. E aí, por isso que é importante demais o Shabá. Porque é Deus dizendo, eu trabalho para vocês, eu trabalho com vocês, porque eu amo vocês, eu vou em direção a vocês. No 7º dia, é um convite de Deus a você andar pelo jardim, né? Porque a grande metáfora de Gênesis 1 é que Deus construiu um jardim, construiu um mundo perfeito, onde todas as pessoas poderiam viver em comunhão, sem a ausência de nada, e que ele descia no jardim no 7º dia para se relacionar com o homem. É que o Shabá é isso, o Shabá é um momento onde você está em conexão com o sagrado. E quando você está em conexão com o sagrado, você não precisa produzir essa conexão. Então, por exemplo, a gente está aqui no domingo reunido para adorar a Deus. A gente fala, né, que é para adorar a Deus. Mas a gente não precisa construir templos, igrejas, dias sagrados. O Rubem Alves, que é um teólogo, né, o teólogo favorito do Gibran, ele vai dizer, inclusive, que o catolicismo romano ele inverte a lógica do Shabá, porque o domingo, né, vira o dia sagrado, não mais o sábado, e o domingo é o primeiro dia da semana. E ele vai dizer, num dos livros dele, que a gente inverteu a lógica para uma sociedade de produção, porque no primeiro dia a gente descansa, para no resto da semana trabalhar e produzir mais. E o capitalismo se aproveita disso. A gente descansa ali no domingo
para na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até trabalhar e produzir mais e investir e não ter tempo de qualidade de vida. A gente vive assim. A gente vive numa sociedade de produção, a gente vive numa sociedade de competição, porque a gente não entende o peso do descanso. E aí, Jesus é muito mais radical, porque quando Jesus ele vai questionar o sábado e ele vai curar e vai fazer as coisas no sábado, uma das grandes respostas que ele dá para os fariseus é o seguinte: o sábado foi feito para o homem. O que ele está dizendo é o seguinte: o homem não foi feito para o sábado, mas ao contrário, o sábado que foi feito para o homem. Todos os princípios, todas as leis, tudo que a gente faz foi feito para nós. Então não é que a gente vai seguir as leis, as regras e a moral, o texto, isso aqui, que foi feito para a gente, não a gente para esse texto. Os teólogos conservadores e fundamentalistas vão tratar a religião como a religião do livro, onde a gente abre um livro pronto, lê esse livro e segue as regras. Se não seguir, está fora. Mas é o contrário. Como a gente disse aqui antes, nós somos a religião que crê. O Gibran disse aqui muito bem. A gente é maluco, porque a gente crê que alguém nasceu de uma virgem, a gente crê que Deus encarnou na Terra, a gente crê que esse cara morreu e ressuscitou depois de 3 dias. A gente é maluco. E é bom a gente ser maluco, porque é só gente maluca que crê num Deus que encarna na humanidade e vive os mesmos dilemas que a gente, que consegue desobedecer a lei. Porque quem não tem essa dimensão aceita as imposições da sociedade, seja ela uma sociedade capitalista, seja ela uma sociedade de um totalitarismo. A gente aceita muito bem as coisas. Mas quando a gente sabe que o nosso Deus não aceita que a gente se submeta às condições de opressão, a gente tem força para andar com ele, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. A gente está andando e desobedecendo com o nosso Deus e com a nossa comunidade. Foi essa mensagem, foi esse espírito que Jesus quis ensinar para os seus discípulos. Jesus o tempo todo ensinou para eles a desobedecer o sábado, não porque o sábado não era sagrado. É que o que é sagrado não é um dia, é a vida. Eu estou lendo um livro que chama Shabat, o significado do descanso para o homem moderno, de um rabino que chama Joshua Abraham Heschel. Esse rabino vai dizer que o Shabat é uma catedral, uma igreja que está localizada num templo. Ou seja, o seu descanso em Deus não é mais um dia, o seu descanso em Deus não é mais uma religião, o seu descanso em Deus não é mais uma tradição e nem um dogma. O seu descanso está nos pequenos momentos de Shabat que você cria durante a sua vida. Quais são os momentos onde você toma consciência de que você tem uma conexão com o sagrado e que você não precisa se submeter à lógica desse mundo? E aí, eu estou dizendo que, para mim, esse aqui, agora, esse momento, é um espaço de Shabat. Eu estou muito feliz de ver os meus amigos e amigas, rostos conhecidos. Quando eu estou com vocês, quando eu penso em vocês, eu descanso porque eu sei que tem um monte de gente que, se eu fosse o paralítico precisando de uma cura, ia parar a sua agenda e ia me curar. Vocês não iam se preocupar com o dogma da religião, com o seu compromisso, vocês iam parar diante da minha necessidade de me ajudar. E esse é o grande significado do Shabat. É por isso que Jesus inverte a lógica, porque um dia de descanso não é um dia de apatia, porque a gente poderia fazer como os fariseus. Já que nós temos que descansar um dia para poder desobedecer a outra divindade, para poder honrar o nosso Deus, nesse dia aqui a gente fica sem fazer nada e vamos ter um descanso. Aí Jesus vai e disse: vocês entenderam o princípio errado. Eu não estou dizendo que vocês têm que tirar férias, tirar folga de um dia. Shabat não é folga. Shabat é descansar o coração, é descansar o espírito, é descansar a alma. É você, ao invés de trabalhar 10 horas, 12 horas por dia para ter uma renda a mais, é trabalhar 7 para ter qualidade de vida, para ter tempo com seu filho, com a sua esposa. É você ver uma sociedade injusta e clamar por justiça. É para você chegar diante da igreja, diante do templo, abrir um pergaminho e falar assim: olha, tá vendo o ano de jubileu? Vocês esqueceram. É a gente ir de manhã para a manifestação
e cobrar os nossos governadores e vereadores de que eles não estão cumprindo aquilo que eles acordaram com a gente como sociedade. Isso tudo é Shabá. É trabalhar mesmo no descanso, porque se a gente está descansado em Deus, se a gente tem a consciência de que Ele anda com a gente e que a gente não precisa provar nada a ninguém, que a gente não precisa ser um fruto do meio, que a gente tem nome. Quando você pergunta para uma pessoa o que você faz da vida, ou quem é você, numa roda geralmente, todo mundo se apresenta com o seu nome e sua profissão. Por quê? Porque ninguém questiona, a gente só se apresenta, eu sou fulano de tal, eu sou professor, eu sou fulano de tal e eu sou fotógrafo. Porque a gente não consegue desassociar a nossa função da nossa identidade, a gente é ferramenta. Então nós nos tratamos como coisa. E aí vem Jesus e diz, vocês não são coisas, vocês são meus filhos, são meus filhos amados, vocês são os meus discípulos, eu conheço vocês por nome. E é isso, quem é você? Você não é o fulano que faz alguma coisa. Você é o fulano que tem sentimentos, que tem personalidade, que chora, que se alegra, que tem desejos, que tem gostos, que tem coisas diferentes em cada um de vocês. E aí o meu convite é que todos vocês, a partir de hoje, entendam que Jesus, ele não marca tempo para encontrar com a gente. Jesus, Deus, eles moram nessa catedral que fica num momento eterno. Ou seja, 24 horas da sua vida você pode estar em consciência com Deus. Você pode ter a consciência de que está com Deus. E a partir disso você ressignifica toda a sua vida, todos os seus momentos, todas as suas relações. Será que você está tendo relação com as pessoas como uma relação de utilidade? Se você tem relações de utilidade dentro ou fora da igreja, no trabalho, comece a estabelecer um Shabat onde você está. E aí você vai experimentar uma transformação na sua vida, porque a sua luta, a sua militância, ela vai começar a fazer mais sentido. E é por isso que a gente tem que repetir isso várias vezes. Memória, mística, missão e militância. Memória. Apesar de ser comunista, apesar de entender o marxismo como uma ferramenta teórica de análise de sociedade, eu faço o que eu faço não porque eu sou marxista, mas porque eu tenho uma tradição de mais de 5.000 anos, que tem um monte de texto aqui, que me ajuda a entender que eu tenho a memória desse Deus. Eu fui encontrado por Jesus, eu fui encontrado por Deus, e a memória desse povo aqui é uma memória de um povo que nunca, nunca, nunca desistiu. Eles foram escravizados por inúmeros impérios, a Babilônia, a Pérsia, o Egito, os gregos, e eles nunca se dobraram, eles sempre resistiram, e eles eram pequenos, eles eram fracos, mas é porque eles tinham memória de que Deus andava com eles todos os dias. E eu também tenho a mesma memória. Se Jesus enfrentou os poderes da religião, se Jesus enfrentou os poderes do Estado por causa de um leproso, por causa de uma prostituta, por causa de um bêbado, por causa de pessoas que eram marginalizadas, eu tenho o compromisso de seguir essa memória. Se a minha mística trabalha através de um Deus que se encontra com a gente em todos os momentos e que nos dá descanso, eu tenho que viver uma vida mais leve. A nossa irmã Thalita, né? A outra Thalita não está aqui, e ela tem uma música muito legal sobre isso, depois vocês digitam no YouTube lá, eu ia pedir até para ela cantar, que a vida seja leve. Então nós temos que viver uma vida leve, porque viver estressado, viver angustiado e oprimido é puro capitalismo, é uma sociedade que nos impõe uma performance, é por isso que a gente fica tão cansado e frustrado. Missão, qual é a nossa missão? Acabar com toda a injustiça. E eu vou ler o texto de novo, que é o texto que a Lohane abriu, o texto de Tiago, para a gente sempre se lembrar que essa é a nossa missão. Abra lá em Tiago, capítulo 5.
Tiago 5. Quando te perguntarem qual é a sua missão como comuna, sempre abra em Tiago 5. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Tá vendo? Isso não é papo de comunista só, é papo de crente também. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles dará testemunho contra vocês. E como o fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres e fartando-se de comida no dia do abate. Você tem condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Falamos da mística, falamos da memória, da mística, da missão. E o último M é? Militância. Então, por que a gente milita? Por que a gente levanta bandeiras? Por que a gente denuncia a opressão? Porque o Deus que a gente diz servir não admite nenhum tipo de injustiça. Então, a nossa obrigação como cristãos é viver diariamente em contato com Deus. E eu não sei como você faz isso, se você ora, se você ouve música, se você lê poesia, se você não faz nada, se você contempla, se você faz meditação. Mas você deve pensar nesse Deus. E vivendo, pensando nesse Deus, esse Deus, ele sempre vai te lembrar que a nossa fé não é uma fé individual, é uma fé comunitária. Por isso, comuna do reino, que a gente chama comunidade. Então, não existe uma dimensão da nossa religião que não seja comunitária. Então, tudo que Deus te dá, te oferece e partilha na sua vida, é uma experiência que você deve fazer com quem está do seu lado aí na cadeira. Com as pessoas que você conhece, que você sabe o nome, e com as pessoas que você não conhece ainda. Então, pra gente que é cristão, a gente não tem esse negócio de pai, mãe, tio, não. Porque todo mundo é família. Todo mundo é de casa. E é isso, gente. Eu queria, antes de terminar, só fazer um pequeno momento de mística, de 1 minutinho, que é... Eu quero que vocês fechem os olhos, que eu vou ler um texto rapidinho. E aí, esse é um texto de um pastor que eu sei que vocês gostam muito, que é o Ed René. Em 2015, na virada do ano, ele escreveu um texto com acho que 15 ou 20 conselhos para a gente viver uma vida melhor. Aí eu separei alguns desses textos, 3 só, e eu queria ler com vocês, e façam desse texto o seu momento de Shabá. Faz desse texto o seu momento de silêncio. Faz desse texto a sua oração. Porque Jesus é tão radical nessa coisa dele trabalhar no sábado, que até quando Jesus morre, ele trabalha no sábado. Porque na sexta-feira da paixão, ele é surrado, morto, crucificado pelo império e pelos religiosos. E no sábado do silêncio, quando os discípulos e as discípulas estavam escondidos com medo da morte e sem esperança, Paulo vai dizer que Jesus estava no império das trevas, tomando a chave da vida, dos poderes da morte. No sábado do silêncio, Jesus, morto na vida, estava lutando contra as forças do império. Jesus estava trabalhando para que a gente não morresse mais. Porque a grande arma dos opressores é ameaçar a nossa vida. Porque eles sabem que a gente teme a vida. A morte, na verdade. A gente teme a morte. E aí Jesus vai
vence a morte, ressuscita no terceiro dia e diz: aquele que crê em mim não perecerá, mas terá vida eterna. E não é só um sentido figurado. O que Jesus estava ensinando é o seguinte: vocês não precisam mais temer os opressores, porque mesmo que eles ameacem tirar a vida de vocês, vocês não morrem, porque aquele que crê em mim terá a vida eterna. E é por isso que a igreja do primeiro século, a igreja que Jesus fundou, ela prospera e ela cresce muito, porque as pessoas pararam de ter medo dos opressores, e toda vez que elas eram confrontadas a obedecer um tirano, elas não obedeciam ao tirano, mesmo perdendo a sua vida, porque a morte não é o fim. E tem muitas pessoas aqui que não morreram, né? Óbvio, porque estão aqui, mas que experimentam pequenas mortes. Uma morte numa relação, uma morte na esperança, uma morte na autoestima, uma morte na alma. Tem pessoas aqui que já desistiram das coisas, que já desistiram de lutar, inclusive, que nem acreditam que a gente pode mudar a realidade e vive a vida num ciclo de tanto faz. E aí, escutem esse texto. Não deixe de se perguntar se existe um jeito diferente de viver. Não acredite facilmente que o jeito diferente de viver é necessariamente melhor do que o jeito que você está vivendo. Concentre mais energia em aprender a desfrutar do que você tem do que em desejar o que você não tem. Não deixe o trabalho e a religião atrapalharem a sua vida. Cante sozinho. Leia poesias em voz alta. Participe de rodas de piada. Não tenha pressa ao deixar a mesa após as refeições. Pegue crianças no colo. Ande sem relógio e fuja dos moralistas. Não jogue fora a utopia. Ninguém consegue viver sem acreditar que um outro mundo é possível. Faça o possível e o impossível para que esse outro mundo possível se torne realidade. Amém? Senhor, eu te agradeço mais uma oportunidade de estar em casa compartilhando com os meus queridos irmãos a mensagem que me cativou, Deus. Obrigado por ter me encontrado há 10 anos atrás. Obrigado por ter me dado amor, me dado o sentimento de pertencimento. Obrigado por ter se revelado a mim. E obrigado pela comunidade que me acolheu. Obrigado pelos aqueles irmãos e irmãs que tiveram paciência de caminhar comigo, de me ensinar, de me amar, de cuidar de mim. E eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, com histórias diferentes, com momentos da vida diferentes, com perspectivas diferentes sobre igreja, sobre o Senhor, inclusive. Tem pessoas aqui essa noite, inclusive, que nem acreditam em você, mas que você encontre elas agora nesse momento de descanso, que você seja presente no coração dessas pessoas e que a gente consiga colocar o nosso coração nessa catedral, nessa igreja que o Senhor preparou no tempo, não no lugar. Amém?